Neste vídeo, mergulharemos fundo no enigma do desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines. Acompanhe nossa análise detalhada dos eventos que cercaram esse mistério intrigante e explore as principais teorias que emergiram ao longo dos anos. Junte-se a nós nessa busca por respostas e compartilhe suas próprias teorias nos comentários abaixo. A história do voo da Malaysia Airlines 370 está repleta de mistério. Em 8 de março de 2014, o Boeing 777 partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Nas próximas horas, ocorreriam eventos estranhos, enganos e o desaparecimento de 227 passageiros e 12 membros da tripulação. O avião desapareceria deixando apenas sinais fantasmas e dados incompletos para os investigadores seguirem. Por quase 3 anos, missões de busca vasculharam as águas e o fundo do Oceano Índico sem localizar o avião desaparecido. Agora, novas evidências e teorias podem lançar luz sobre o que realmente aconteceu com o voo 370 e as 239 vidas a bordo. Para entender o que aconteceu e analisar as novas evidências, precisamos voltar ao início. Voltamos ao momento exato em que o voo 370 levantou o voo e seguiu uma rota errática que o levaria a desaparecer misteriosamente. 8 de março de 2014, 0h41, 2 horas antes do desaparecimento do voo Malaysia Airlines 370. Comissários de bordo caminham pelo corredor acarpetado do Boeing 777-200ER, verificando se todos estão com os cintos de segurança afivelados em preparação para a decolagem. O capitão Zaharia Ahmad Shah realiza suas últimas verificações pré-voo e confirma que a aeronave está pronta para partir com seu primeiro oficial, Farid Abdul Amir. A torre de controle avisa os pilotos que estão autorizados para a decolagem. O capitão Zaharia aumenta a potência dos motores e o avião avança. A aeronave ganha velocidade enquanto percorre a pista, empurrando os passageiros de volta para os assentos. É extremamente cedo pela manhã, então a maioria dos passageiros já está dormindo. Um bebê balbucia no colo de sua mãe enquanto várias pessoas olham pelas janelas as luzes do aeroporto piscando rapidamente. O voo 370 decola da pista e sobe no ar. A condensação se forma nas janelas enquanto as pessoas fecham suas cortinas e se preparam para o voo de aproximadamente 6 horas até Pequim. O que ninguém sabe é que, à medida que a noite dá lugar ao amanhecer, todas as pessoas a bordo do voo 370 desaparecerão. 1h40 antes do desaparecimento do Malaysia Airlines Flight 370. A aeronave atinge a altitude de cruzeiro de 35.000 pés, ou 10.700 metros. O sinal de afivelar o cinto de segurança é desligado, e a tripulação começa a preparar lanches, bebidas e refeições para os passageiros. É um voo noturno, então o serviço de cabine deve ser relativamente tranquilo. Alguns passageiros se levantam e esticam as pernas a caminho do banheiro. Os rostos dos homens de negócios de Pequim são iluminados pelas telas de seus laptops. Os roncos dos passageiros dormindo podem ser ouvidos, complementando o rugido dos motores do avião. No solo, estações de radar captam o sinal do voo 370. Tudo está normal. Em breve, o voo 370 deixará o espaço aéreo malaio e entrará no espaço aéreo do Vietnã. As primeiras horas desta manhã parecem como qualquer outro dia. 1h07, 1h33 antes do desaparecimento do Malaysia Airlines Flight 370. A torre de controle Malaya recebe dados do sistema de endereçamento e relatório de comunicação da aeronave, ACARS, do voo 370. Esse sistema de comunicação transmite periodicamente dados sobre o avião e o status de diversos sistemas a bordo. Esta será a última vez que o ACARS se comunicará com o controle de tráfego. A torre só perceberá isso 30 minutos depois, mas alguém desligou o sistema ACARS.
Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e tinha um plano premeditado para desviar a aeronave para uma rota desconhecida, por razões desconhecidas. Com o sistema de endereçamento e relatório de comunicação da aeronave do voo 370 desligado, as estações de radar da área não recebem mais dados do avião. Ninguém no solo sabe que o sistema foi desligado neste momento, pois não há motivo para esperar que algo esteja errado. No entanto, algo estranho está acontecendo a bordo do voo 370, quer as equipes em terra estejam cientes disso ou não. Não está claro se os pilotos têm conhecimento de que o sistema CARS foi desligado ou se um deles é o responsável, mas este será o primeiro de muitos eventos peculiares que acontecerão nas próximas horas. 1h19, 1h20 antes do desaparecimento do Malaysia Airlines Flight 370. Controladores de tráfego da Malásia recebem uma mensagem do cockpit do voo 370. Acredita-se que seja o primeiro oficial Farid Abdul Amir no headset. Ele não parece agitado e não dá indicação de que algo está errado, mesmo com o sistema CARS desligado a bordo do avião. Isso não significa que Farid seja o responsável pela interferência no sistema ou que ele tenha conhecimento do que está errado, mas uma série de eventos bizarros começa após o envio da mensagem. A voz termina de transmitir uma mensagem rápida e se despede com tudo certo, boa noite, indicando que ele está encerrando a comunicação pouco antes de entrar no espaço aéreo vietnamita. O controle de tráfego não dá importância à mensagem, pois boa noite é frequentemente usado por pilotos para sinalizar a transferência de comunicações de um espaço aéreo para outro. A frase é apenas uma cortesia que controladores de tráfego ouvem centenas de vezes por semana quando os aviões deixam seu espaço aéreo. No entanto, desta vez, boa noite são as últimas palavras que alguém ouvirá da tripulação e passageiros a bordo do voo 370. Assim que o voo 370 entra no espaço aéreo vietnamita sobre o mar da China Meridional, alguém na cabine aciona um interruptor. O transponder do avião é desligado. Isso é muito mais perceptível do que quando o sistema de endereçamento e relatório de comunicação da aeronave foi desligado, pois o transponder envia constantemente sinais para as estações de radar com o número do voo, altitude, velocidade e rumo do avião. O transponder também é muito menos complicado de ser desligado do que o sistema CARS. Sem o transponder ligado, o gigantesco Boeing 777 é apenas um ponto desconhecido no radar. Controladores de tráfego examinam suas telas de radar e veem dezenas de pontos. No entanto, um deles chama a atenção. Não tem número de voo e não está enviando nenhum dado relevante. Eles observam atentamente a aeronave para tentar descobrir o que é e por que não está transmitindo informações. Neste momento, ninguém está excessivamente preocupado, eles apenas sabem que algo estranho está acontecendo. Um soldado que conduz vigilância de radar em uma base militar na Tailândia detecta o ponto no radar. Há uma aeronave não identificada se aproximando da base. Não há missões secretas programadas para aquela noite, então isso é motivo de preocupação. Ele informa seu comandante. Eles continuam monitorando a aeronave não identificada. Em algum momento entre 1h21 e 1h28, ninguém sabe neste momento que a aeronave desconhecida que aparece no radar em toda a Tailândia, Vietnã e Malásia é o voo 370. Seu transponder ainda está desligado. No entanto, o objeto desconhecido de repente começa a mudar de curso. Uma estação de radar tailandesa na província de Surat Thani, ao sul, registra que o avião fazendo um giro em U e agora está voando na direção oposta a que estava seguindo momentos antes. Neste ponto, não há motivo para suspeitar que o Malaysia Airlines Flight 370 seja a aeronave desconhecida em suas telas ou que alguma ação deva ser tomada. Essa incerteza resultará na perda de tempo precioso durante as primeiras etapas da busca pelo avião desaparecido. 1h30. De repente,
o ponto da aeronave desconhecida desaparece dos radares dos controladores de tráfego em Subang, fora de Kuala Lumpur. Ela some em algum lugar sobre o Golfo da Tailândia. As últimas coordenadas conhecidas do avião são 06 graus 5515 FN e 103 graus 3443 FI. Não está claro o que aconteceu exatamente, mas parece que o sistema SATCOM foi adulterado. 1h37. Radares militares e civis da Malásia começam a detectar novamente a aeronave desconhecida. Seu curso foi alterado, e o avião agora está voando em direção sudoeste sobre a Península Malaia antes de virar para o noroeste sobre o Estreito de Malacca. O controle de tráfego da Malásia percebe que a leitura do ACARS do voo 370 não foi enviada e está atrasada. Deveria ter sido transmitida 30 minutos após a comunicação anterior, que foi enviada às 1h07. Como este é um sistema automatizado, os controladores de tráfego sabem que algo está errado. É nesse momento que eles percebem que a aeronave desconhecida que estavam rastreando pode muito bem ser o voo 370, mas não há como confirmar essa suspeita sem entrar em contato com várias outras agências e tentar se comunicar com o avião. Em retrospecto, os investigadores divulgam que se o avião fosse sequestrado ou alvo de atividade terrorista, desligar o ACARS seria uma parte importante de seus planos. Sem a transmissão dos dados do ACARS, nenhuma anomalia nos sistemas da aeronave poderia ser detectada do solo. O desligamento do transponder é muito mais perceptível, mas os dados do ACARS teriam fornecido ao controle de tráfego ou a qualquer pessoa rastreando o avião muito mais informações sobre o que estava acontecendo com a aeronave nesse momento. 2h15, 25 minutos antes do desaparecimento do Malaysia Airlines Flight 370. Embora várias estações de radar civis da Malásia não estejam mais rastreando a aeronave desconhecida, as estações de radar militares ainda têm o avião em suas telas. À medida que sobrevoa o Estreito de Malacca, o avião passa sobre a ilha de Pulau Perak. Ele continua em direção oeste, centenas de milhas fora do curso. À medida que a aeronave prossegue pelo Oceano Índico, menos e menos estações de radar conseguem rastreá-la, até que apenas algumas ainda têm um ponto desconhecido em suas telas. 2h22, 18 minutos antes do desaparecimento do Malaysia Airlines Flight 370. Uma estação de radar militar da Malásia, que estava seguindo os movimentos da aeronave enquanto continuava a oeste, perde o contato sobre o Mar de Andaman. Esta será a última vez que alguém verá a aeronave em seu radar. No entanto, ainda faltam 18 minutos até que a Malaysia Airlines reconheça oficialmente que o voo 370 está desaparecido. Não está claro o que a companhia aérea faz durante a constatação de que o ACARS do voo 370 deixou de enviar dados, a perda de telemetria com a aeronave e o eventual desaparecimento dela dos radares, mas é provável que os controladores de tráfego e seus superiores tenham entrado em modo de controle de danos para tentar manter as coisas em sigilo até que tivessem uma melhor compreensão da situação. 8 de março de 2014, 2h40. Controladores de tráfego aéreo informam oficialmente a Malaysia Airlines que o voo 370 desapareceu. A companhia aérea mobiliza todos os seus recursos para tentar localizar o avião. Eles entram em contato com agências e organizações em toda a região e solicitam a ajuda do exército malaio para encontrar o avião desaparecido. O exército malaio entrega todos os dados brutos de radar que possuem para oficiais dos Estados Unidos e do Reino Unido para auxiliar na busca e recuperação do avião desaparecido. A corrida para descobrir onde o Boeing 777 foi parar começa. Navios e aeronaves são enviados para a última localização conhecida do voo 370 no Mar de Andaman. Nas próximas horas, a busca preliminar pelo voo 370 se inicia. Analistas militares e controladores de tráfego enviam mensagens em todos os canais de comunicação possíveis para tentar alcançar a aeronave desaparecida.
a Malaysia Airlines entra em contato com controladores de tráfego no Vietnã, Tailândia e outras partes da Malásia para tentar compreender a situação. Informações são coletadas, pintando um quadro incomum dos eventos. Nada faz sentido, e ninguém consegue descobrir o que aconteceu com a aeronave desaparecida. O restante do mundo ainda não foi informado de que o voo 370 e suas 239 pessoas a bordo não pousarão no horário previsto. Após pouco mais de uma hora, fica claro que o avião não será localizado por meios convencionais, e a Malaysia Airlines eleva o nível das operações. 3 horas e 45, 1 hora e 5 minutos após o desaparecimento do Malaysia Airlines Flight 370. É emitido um código vermelho pela Malaysia Airlines para todas as agências que podem ajudar a localizar o avião desaparecido. Planos de resposta de emergência são ativados, e missões de busca são lançadas. Quando questionada sobre por que esperou mais de 1 hora para emitir tal ordem, a companhia aérea responde às autoridades que ainda estava tentando localizar o avião e garantir que ele realmente estava desaparecido. Não está claro se a Malaysia Airlines tinha motivos ocultos ou se foi apenas incompetência que levou à lenta divulgação de informações para outras organizações, mas, de qualquer forma, a situação é finalmente declarada como emergência. Nas próximas horas, missões de busca e resgate são lançadas. Múltiplas organizações analisam os dados para extrapolar a possível rota do avião. Equipes de salvamento se preparam para o pior. Passageiros em Pequim aguardam seu avião chegar ao portão de desembarque. O Flight 370 é exibido no painel de chegadas, mas o avião ainda não chegou. Passageiros frustrados esperam por um anúncio sobre o que está causando o atraso. Até o momento, a Malaysia Airlines não atualizou ninguém sobre a perda da aeronave, exceto as agências e organizações diretamente envolvidas na busca. Ainda não há sinal do Flight 370 nem indicação do que deu errado. As famílias estão preocupadas com seus entes queridos que deveriam ter pousado e feito o check-in há 1 hora atrás. A companhia aérea recebeu perguntas, mas permaneceu em silêncio até agora. Um anúncio público é postado na página do Facebook da Malaysia Airlines. Quando isso acontece, há pânico e confusão entre amigos e familiares dos passageiros do voo. A comunidade internacional toma conhecimento da busca pelo avião desaparecido. Todos esperam com ansiedade para saber mais sobre a tragédia e as circunstâncias misteriosas em que o Flight 370 desapareceu. Algo muito estranho acontece. Um satélite orbitando a Terra tenta estabelecer uma conexão eletrônica com um avião passando abaixo dele. Este satélite registra a tentativa de conexão com o avião e envia as informações para um banco de dados de computador. O aperto de mãos não é concluído porque os sistemas de comunicação a bordo do Flight 370 estão desligados. No entanto, uma vez que esses dados vêm à tona, eles fornecem uma pista vital para as equipes de busca e resgate tentando localizar a aeronave. O avião ainda está em voo. Com base na localização do satélite e em diversos outros fatores, a localização do Flight 370 pode ser reduzida a 2 trajetórias possíveis. No entanto, como o avião está claramente ainda operacional, o local exato de seu pouso precisará ser extrapolado. Os dados brutos do satélite são suficientes para confirmar que o avião com o qual o satélite tentou se conectar era o Flight 370, o que é corroborado pela Junta Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, pela Administração Federal de Aviação e pelo Air Accidents Investigation Branch do Reino Unido. Com as poucas informações disponíveis no início da emergência, a busca inicial pelo Flight 370 começou no mar da China Meridional. À medida que mais informações vêm à tona, como o momento em que o transponder foi desligado e a descoberta de que o avião não identificado que as estações de radar vinham rastreando pela manhã era, na verdade, o Flight 370, as equipes de busca são enviadas para o Estreito de Malacca e o Mar de Andaman. No entanto,
Somente com a descoberta dos dados do satélite da tentativa de conexão, os esforços de busca são direcionados para áreas mais promissoras. 15 de março de 2014, 7 dias após o desaparecimento do Flight 370. Os dados coletados pelo satélite na manhã do desaparecimento finalmente são analisados. Todas as organizações relevantes são notificadas, e a busca pelo Flight 370 se concentra em novas localizações. Embora não se possa ter certeza exata da localização do avião quando o satélite tentou o aperto de mãos, os analistas acreditam agora que o Flight 370 só poderia ter seguido duas trajetórias possíveis. Uma série de missões de busca são lançadas no Oceano Índico a sudoeste da Austrália, seguindo a rota sul que o avião pode ter tomado. Outro grupo realiza buscas no Sudeste Asiático, oeste da China e Ásia Central, seguindo a trajetória norte. Localizar um avião caído em terra pode ser difícil, mas é muito mais complicado encontrar uma aeronave no fundo do oceano. Após dias de busca, nenhum vestígio de aeronave caída é encontrado ao longo da trajetória norte. 24 de março de 2014, 16 dias após o desaparecimento do voo 370. Após análise adicional dos dados do satélite pela empresa-mãe do satélite, Inmarsat, e pela Aerospace Investigation Branch do Reino Unido, é determinado que a trajetória sul é o caminho mais provável que o voo 370 seguiu e que o avião deve ter caído em uma parte remota do Oceano Índico. O primeiro-ministro malaio, Najib Razak, anuncia que é altamente improvável que alguém a bordo do avião esteja vivo. As esperanças de centenas de famílias e amigos são despedaçadas. No entanto, a busca por respostas e por entender o que aconteceu ainda não chegou ao fim. 6 de abril de 2014, 30 dias após o desaparecimento do voo 370. Um navio australiano navega pelas águas do Oceano Índico. Eles têm procurado por qualquer sinal do voo 370 há semanas. De repente, o equipamento do navio detecta várias batidas acústicas que podem ser do caixa preta ou gravador de voo a bordo do Boeing 777 desaparecido. Esses sinais estão vindo de abaixo das águas, cerca de 1.200 milhas ou 2.000 quilômetros a noroeste de Perth, na Austrália. É impossível determinar exatamente de onde vêm os sinais, mas isso permite que as equipes de busca reduzam as áreas de procura. Nesse momento, novos dados da Inmarsat revelam que um satélite iniciou outro aperto de mãos com o voo 370 por volta das 8 horas e 19 de 8 de março. Esse segundo aperto de mãos é consistente com a localização em que as batidas acústicas estão sendo captadas pelo navio australiano. Infelizmente, nesse ponto, as baterias do caixa preta provavelmente estão acabando. Será apenas questão de tempo até que as baterias se esgotem e o sinal se perca. Mesmo após a perda do sinal, submarinos robóticos são enviados para a região para examinar o fundo do oceano em busca de sinais de destroços. Infelizmente, as batidas acústicas foram identificadas em uma área extensa, e não há como precisar sua localização exata. Os submarinos continuam a busca subaquática, mesmo que a área de busca seja vasta. A busca não traz resultados. A decepção é agravada pelo fato de que testes realizados posteriormente revelam que um fio defeituoso no equipamento acústico do navio pode ter sido a causa das batidas acústicas. 29 de julho de 2015, 1 ano e 5 meses após o desaparecimento do voo 370. Um homem caminha ao longo da praia na ilha francesa de Reunião. Ele avista destroços que apareceram na praia. Isso não é incomum, pois as correntes do Oceano Índico frequentemente trazem lixo para a ilha. No entanto, isso é diferente. Parece ser uma peça de um avião. O homem chama outros na área, e eles levam os destroços recuperados às autoridades locais. É identificado como o flaperon da asa direita de um Boeing 777. Após uma análise mais detalhada por especialistas,
é confirmado como sendo parte do voo 370. Os destroços apareceram a 2.300 milhas ou cerca de 3.700 quilômetros de onde a busca pelo avião desaparecido estava sendo realizada no Oceano Índico. Ao longo do próximo ano, são descobertas mais 26 peças de destroços em praias da Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Madagascar e Maurício. Os encontradores afirmam que essas peças são do voo 370. No entanto, apenas 3 delas podem ser identificadas positivamente como pertencentes à aeronave desaparecida, enquanto 17 são consideradas como prováveis partes do voo 370. 2 peças parecem ter vindo do interior da cabine, sugerindo que a aeronave se desintegrou antes ou no momento do impacto no oceano. Quando especialistas examinam mais detalhadamente o flap encontrado em reunião, determinam que não parece que o avião foi guiado em um pouso controlado no oceano. Portanto, a única outra opção é que o voo 370 colidiu violentamente nas águas escuras do oceano e afundou até o fundo. As informações coletadas a partir dos destroços confirmados da aeronave permitem reduzir ainda mais a área de busca, já que algumas partes do Oceano Índico não têm correntes que levariam os destroços até a África. Janeiro de 2017, 2 anos e 10 meses após o desaparecimento do voo 370. Os governos da Malásia, Austrália e China anunciam o encerramento das buscas pelo voo 370. Após quase 3 anos de busca, nenhum indício tangível de onde a aeronave poderia estar foi encontrado. O Oceano Índico é vasto. O fundo do mar pode atingir profundidades superiores a 5.000 metros ou 16.404 pés. Uma empresa americana chamada Ocean Infinity recebe autorização do governo malaio para continuar a busca. Mas, em maio de 2017, o Ministério de Transportes da Malásia decide oficialmente encerrar todos os esforços de busca. Julho de 2018, 3 anos e 4 meses após o desaparecimento do voo 370. O governo malaio divulga seu relatório final sobre o voo 370 e seu desaparecimento. As investigações concluem que o que aconteceu provavelmente não foi resultado de uma falha mecânica, já que tanto o sistema CARS quanto o transponder não teriam sido desligados. A história do voo 370 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação moderna, com muitas perguntas ainda sem respostas definitivas. Há o fato de que a trajetória errática do voo quase certamente precisaria ser realizada através de entradas manuais por um piloto. No entanto, nenhuma razão clara é dada quanto ao desaparecimento do voo 370 ou onde a aeronave está localizada. Ao longo da investigação oficial, ideias sobre o que realmente aconteceu com o voo 370 se espalharam pelo mundo. Teorias da conspiração surgiram na internet. Livros inteiros foram escritos sobre o desaparecimento do avião da Malaysia Airlines. Especialistas opinaram sobre o que os dados indicavam e se eram confiáveis. O que a maioria dos relatórios oficiais conclui é que simplesmente não há evidências suficientes para chegar a uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu com o voo 370. No entanto, muitas coisas aconteceram desde o desaparecimento da aeronave, e várias teorias que chegaram a 2023 podem lançar alguma luz sobre esse mistério. Ainda há muitos fatos faltantes, mas às vezes é a falta de fatos que pode ser uma das evidências mais fortes em um caso. Vamos explorar algumas das principais teorias de 2023 sobre o que aconteceu com o voo 370 da Malaysia Airlines. Uma coisa que o tempo ajudou no caso do voo 370 é que algumas das teorias mais extravagantes foram desaparecendo. Pessoas que ainda levam a sério a busca pela aeronave e buscam trazer um fechamento às famílias e amigos dos passageiros continuam trabalhando arduamente. Isso permitiu que explicações muito mais convincentes e plausíveis surgissem. Uma das principais teorias, e possivelmente a mais plausível com as informações disponíveis atualmente, é que um dos pilotos assumiu o controle do avião,
desativou todas as comunicações e conseguiu manter o controle sem a interferência dos passageiros, tripulação de voo ou copiloto. Vamos analisar por que muitos acreditam que isso tenha acontecido. A teoria sugere que o capitão Zahari de alguma forma trancou seu primeiro oficial fora da cabine e desligou os sistemas que permitiriam ao controle de tráfego identificar o avião. Em seguida, ele colocou uma máscara de oxigênio e despressurizou a aeronave a uma altura de 35.000 pés, resultando na asfixia de todos os outros a bordo. Nesse cenário, quem estava no controle do avião mudou seu curso para voar ao longo das fronteiras da Malásia e Tailândia para evitar qualquer base militar que pudesse ter acionado uma resposta a uma aeronave não identificada. Depois de chegar ao oceano, o piloto mudou o curso novamente para uma direção sudoeste e voou para o oceano, onde a aeronave nunca seria encontrada. Mas por que o capitão Zahari Ahmad Shah ou o primeiro oficial Farik Abdul Hamid fariam isso? Alguns acreditam que foi para tirar a própria vida de uma forma que também tirasse a vida de centenas de outras pessoas. Usando a navalha de Ockham, que basicamente afirma que a resposta mais simples com menos variáveis é normalmente a correta, sugeriria que Zahari ou Farik assumiram o controle do avião e o conduziram até o Oceano Índico, sendo o cenário mais provável. Em março de 2015, o copiloto do voo 9525 da Germanwings de Barcelona para Düsseldorf intencionalmente colidiu com o Airbus A320-211 que estava controlando, matando as 150 pessoas a bordo. Nesse caso, no entanto, o piloto já havia apresentado sinais de angústia mental e havia sido declarado inapto para o trabalho por um médico. O que é quase certo, no entanto, é que alguém estava no controle do voo 370 e desligou seus sistemas de comunicação e mudou manualmente o curso do avião ao longo da manhã de 8 de março de 2014. Além de um dos pilotos assumir o controle e, em seguida, colidir com o avião, existem várias teorias de sequestro que podem lançar alguma luz sobre os eventos estranhos que levaram ao desaparecimento do voo 370. Além disso, os investigadores determinaram que nenhum dos pilotos estava passando por qualquer estresse financeiro ou mostrava mudanças em seus comportamentos. E ao analisarem as gravações de voz e conversas dos homens, foi constatado que ambos os pilotos não mostraram nenhuma evidência de ansiedade ou estresse. Uma conclusão que surgiu do relatório dos investigadores foi que não é possível desativar o acionamento automático das máscaras a partir da cabine de comando. Isso significa que se o avião tivesse sido sequestrado, as pessoas a bordo teriam tido tempo suficiente para tentar retomar o controle da aeronave. No entanto, não há indicação de que tenha ocorrido qualquer tipo de luta, de acordo com os dados. Isso pode sugerir um tipo diferente de sequestro. Talvez alguém que não fosse um dos pilotos tenha assumido o controle do avião e sido responsável pelo desaparecimento do voo 370. Havia 227 passageiros e 10 tripulantes a bordo do voo 370. Será que um deles conseguiu de alguma forma tomar o controle da aeronave? Isso parece altamente improvável, pois qualquer indivíduo ou grupo de pessoas mal intencionadas teria que burlar todas as precauções e dispositivos de segurança implementados em aeronaves após o 11 de setembro, como a porta interna da cabine com trava. Há também o fato de que centenas de outros passageiros teriam que ser subjugados de alguma forma. Alguns suspeitam de 2 homens iranianos viajando no voo 370 com passaportes roubados da Itália e da Austrália como os culpados, mas após investigação adicional, descobriu-se que esses homens eram imigrantes ilegais e não terroristas. E quanto à tripulação da cabine? Isso também parece improvável, pois todos eles eram casados e tinham família, e não possuíam a expertise técnica necessária para desligar todos os sistemas de comunicação e pilotar o avião. Isso nos leva a uma teoria mais fantasiosa sobre o sequestro, mas que poderia explicar a trajetória errática do voo 370. Alguns sugerem que talvez tenha havido um clandestino ou vários clandestinos a bordo da aeronave. Supostamente, existe uma área sob o piso, logo fora da porta da cabine,
onde alguém poderia se esconder. Isso significaria que o perpetrador precisaria entrar secretamente a bordo do avião antes da chegada da tripulação e se esconder até que o avião estivesse no ar. Interessante notar que, dessa posição, seria possível desligar o transponder, como sabemos que aconteceu. Talvez um funcionário insatisfeito tivesse um rancor duradouro e mortal contra a Malaysia Airlines e quisesse manter o avião como refém ou simplesmente causar algum caos. Mas as mesmas inconsistências de um dos pilotos sequestrando o avião para obter resgate também surgem nesse cenário. E se mais de um clandestino ou uma pessoa fortemente armada de alguma forma conseguiu se esgueirar a bordo do avião? E se houvesse um plano maior e mais sinistro em andamento? Normalmente, acredita-se que o voo 370 tenha sido sequestrado por terroristas, mas nenhum grupo assumiu a responsabilidade. E se o sequestro do voo 370 não foi um ato de terror, mas sim um ato de distração? Na mesma época em que o voo 370 desapareceu, a Rússia estava anexando a Crimeia. Grandes potências ameaçavam impor sanções e tomar ações contra a Rússia durante esse período, e o mundo parecia estar se mobilizando contra a decisão de Putin de roubar a Crimeia da Ucrânia. No entanto, quando as notícias sobre o misterioso desaparecimento do voo 370 foram divulgadas, a indignação pública em relação à anexação da Crimeia pela Rússia diminuiu um pouco. As notícias agora cobriam incessantemente a busca pelo avião desaparecido, com especialistas em aviação sendo entrevistados, em vez de especialistas militares. Alguns teorizaram que uma missão secreta, realizada por agentes russos ou mercenários contratados, foi executada para sequestrar o voo 370 e criar uma narrativa que desviasse o resto do mundo do que estava acontecendo na Crimeia na época. Alguns até sugeriram que o SATCOM a bordo da aeronave foi manipulado e, em vez de o avião voar para o Oceano Índico, foi pilotado ao longo do Arco Noroeste e aterrissou em algum lugar do Cazaquistão. Os defensores dessa teoria afirmam que o fato do avião nunca ter sido encontrado no Oceano Índico sugere que ele realmente não está lá. Mas vamos ser bem claros. Os oceanos são vastos. Mais de 80% dos oceanos nunca foram mapeados, explorados ou sequer vistos por humanos. Se eliminarmos todas as teorias mais extremas e nos ater ao que sabemos em 2023, o cenário mais provável é que um dos pilotos do voo 370 assumiu o controle da aeronave e a levou para o Oceano Índico, onde o avião se desintegrou e afundou nas profundezas do mar. Encontrar a fuselagem do avião seria como procurar uma agulha no palheiro. Até que tenhamos mais evidências ou algo mais tangível para prosseguir, o que realmente aconteceu a bordo do voo 370 permanecerá um mistério. Muitos acreditam que a busca para localizar os restos da aeronave deveria continuar para oferecer algum tipo de encerramento às famílias que perderam entes queridos na tragédia. Queridos espectadores, gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos vocês que acompanharam nossa investigação sobre o misterioso desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines. Seu apoio e interesse neste caso nos motivaram a continuar nossa busca por respostas. Agora, queremos convidá-los a deixar seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal para receber atualizações sobre futuras investigações e mistérios intrigantes. Além disso, não se esqueçam de compartilhar suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Suas ideias e perspectivas são muito valiosas para nós. Continuaremos trabalhando incansavelmente para descobrir a verdade por trás do voo 370 e outros enigmas que nos intrigam. Juntos, podemos desvendar os segredos mais profundos e desafiadores. Mais uma vez, obrigado por fazerem parte desta jornada conosco. Contamos com seu apoio contínuo para continuarmos desvendando mistérios fascinantes. Deixem um like, se inscrevam no canal e não deixem de comentar. Até a próxima!